Hoje a gente vai falar sobre a desistência, como não desistir, né? Como esperar a vitória chegar, porque tem muita gente que fala, olha, vai até tu conseguir, né? E isso é muito abstrato. Porque não dá para saber até onde realmente vale a pena continuar, até onde eu estou indo no caminho certo, até onde é esse ponto que eu cheguei, que não parece ser um ponto legal, parece ser distante, realmente está distante, como saber, né? Então, quero continuar até vencer, não é tão simples assim. Principalmente para mim, quando eu enxergo, quando a gente entrega a nossa didática e os nossos conhecimentos aos nossos alunos, a gente vê o quão importante é fazer ele vencer de cara. Quanto mais rápido ele vencer um processo, quanto mais rápido ele viver a experiência de se colocar lá e ter um resultado frutífero, melhor, porque isso vai dar vontade para ele continuar. Só que tem um processo, tá? Tem um caminho até se solidificar na advocacia. E como é que eu faço para viver esse caminho de forma mais tranquila, de uma forma que faça eu querer continuar até chegar o momento de solidificar a minha atuação, de solidificar os meus rendimentos, até o momento que eu considerar assim que eu venci, né? Tá aqui, eu cheguei aonde eu queria chegar, aquilo que eu tinha imaginado, eu consegui alcançar. E esse é o primeiro empecilho. Porque a gente tem um plano na nossa cabeça que parte das nossas expectativas, dos nossos valores de hoje, do quanto a gente sabe hoje. Então a gente fala, olha, eu vou chegar ali. Isso é engraçado. Eu tô rindo aqui porque isso me lembra meu sócio. Muitas coisas. Porque enfim, eu converso com eles toda hora, né? E a gente convive junto já há bastante tempo. Então eu vejo, às vezes, tem uma coisa que eu tirei conversando com a minha irmã e levei para eles, que é o seguinte: tem momentos que tu fala, olha, quando eu tiver 1 milhão eu vou fazer tal coisa, quando eu tiver tantos milhões eu vou fazer tal coisa, quando eu tiver tanto eu vou fazer tal coisa. Aí tu chega lá, onde tu queria. Tem uma história engraçada no escritório, um mito do escritório, porque o escritório ficava financeiramente sob minha responsabilidade no início, mas depois transferi para o Salomão essa incumbência. E é engraçado porque ele falou assim: quando sair tal honorário de tal processo, a gente vai em tal lugar. Tal honorário a gente vai fazer tal viagem. Chegava a parada do honorário, chegava e a gente não fazia aquilo que estava prometido, né? Que eu não botei nas minhas custas, eu assim, puxei, porque até então o que estava sendo falado ia sair pela conta do escritório, que é diferente do meu valor, né? Então a gente tem isso, quando a gente acha que quando chegar em tal lugar, né, que a gente imaginou, a gente ia fazer tal coisa, mas quando tu chega lá, tu ganha uma visão diferente das coisas. Tu ganha um novo horizonte e esse novo horizonte pode fazer tomar um outro passo, né? Ao invés de tomar aquele que tu tinha com o horizonte anterior, com a vista anterior que tu imaginava, né? E quando tu chega lá, é outra vista, é outro aprendizado. E é para isso que servem os aprendizados. Se todo aprendizado tu coloca para dentro, ele te manda ficar no mesmo lugar, tu tem as mesmas ideias, os mesmos resultados, foi perda de tempo esse aprendizado, porque tu está no mesmo lugar, com as mesmas ideias, com a mesma cabeça. Ele não trouxe muita utilidade. A não ser, não, perdão, tá? Desculpa. Às vezes ele vem para reforçar que ali é o lugar, por exemplo, né? Pode ser. Desculpa eu ter criticado aí. Mas é basicamente isso. A gente tem que ter noção de que novos aprendizados provavelmente vão trazer novos horizontes e esses novos horizontes não vão estar enquadrados na expectativa que a gente tinha. E por que eu estou falando tudo isso? Porque vocês têm isso aqui, a advocacia não é do jeito que eu imaginei. Gente, nunca vai ser. Não foi para mim, não foi para os meus sócios, eu vou contar essa história, não foi para outros colegas da advocacia. O tema da tua graduação é divergente daquele que tu está trabalhando. Então isso é algo comum. Isso é algo comum na advocacia. E por que que isso acontece? Tem um livro que eu já citei algumas vezes aqui em algumas aulas, que é o da Candice Pascoal, que ela fala sobre seu plano tem futuro. Nesse livro, ela fala que se teu plano é rígido, né, é um negócio fixado, tu já desistiu e não sabe. Por quê? Porque, cara,
a vida vai te dar uma resposta diferente, o mercado vai te dar uma resposta diferente. E tu vai precisar fazer adaptações. Não tem como tu prever todos, 100% dos atos seguintes. A gente vai, inclusive, isso é uma coisa que a gente entrega para você, a gente entrega todos os passos. Chega no momento que tu vai dar o passo, e aí tu não dá direito porque tu não tá solidificado. Tu achava que era uma coisa, tu, não entendi o que ele falou agora. Agora eu vou modificar e melhorar os meus atos. Então, é importante tu entender que não vai ser do jeito que tu imaginou. Mas não existe lugar na vida que tu vai encontrar aquilo que tu realmente planejou antes, e isso é positivo, galera. Isso é positivo, porque se toda a alegria que tu fosse viver fosse metrificável antecipadamente, sua vida ia ser um pouco triste, porque a alegria que se consegue mensurar, ela é triste por si só. É bom aquela que não consegue mensurar, não consegue dizer. Então, lá na frente, pode não ser do jeito que tu imagina, mas pode ser muito melhor. Porque se pode não ser para baixo, também pode não ser para cima. Tá? Pode ser algo muito melhor. E vai ser, as alegrias vão ser em expectativa muito melhor do que tinha imaginado. Por quê? Porque a gente não consegue prever 100% da coisa e isso é muito bom. E, por exemplo, vou fazer concurso, eu sei quantas horas de estudo por dia, tu vai modificar as coisas. Alguma coisa no plano vai ser movimentado. Então escolhe o que tu quer para ti, escolhe a vida que tu quer para ti, que tu vai ter que construir de qualquer forma. Não interessa. Não tem plano mais fácil. E outra, a gente já discutiu, tem aula que a gente fala sobre valor, sobre advogar o concurso. Tem que ser uma coisa que te faça feliz de verdade, tem que vir de dentro. Né? Tu vai lá em busca e às vezes tu vai mudar de caminho. A gente fala lá nessa aula, inclusive, sobre advogar o concurso. A gente fala que às vezes, cara, entrou no concurso, chegou lá, não sai. Né? Sai, tem juiz aí que sai, larga o cargo. E assim como tem advogado que é sinistro e sai. Porque ele provavelmente viu uma outra coisa, ele chegou lá, não era o horizonte que ele imaginava. E às vezes pode ser bom, pode ser ruim, vai para os dois lados, entendeu? A expectativa não é do jeito que eu imaginei, não é do jeito que eu imaginava, nunca é. Só que às vezes vocês vivem uma experiência e resumem tudo aquilo. É muito difícil, às vezes, eu trabalhar com advogados que já viveram uma experiência de advocacia, porque ele acha que todas as experiências de advocacia têm que ser daquele jeito que ele viveu antes. Então, portanto, não é desgastante, não é para ele. Enquanto a advocacia é plurima. É um negócio absurdo. É como se fosse, enfim, um ramo empresarial. Então, tu pode ir para diversas áreas. Pode ir restaurante, estacionamento, locação. Entendeu? Tipo, é um negócio café e... Eu falo de comida, né? Negócio restaurante, café. Mas essa é a questão. Academia. Então, pode ir para diversos ramos da saúde. Enfim, vocês entenderam como é que funciona. Tecnologia. Me empolguei. Beleza. Vocês entenderam como funciona. Então, a advocacia, ela é plurima. E a grande questão é que não é do jeito que tu imaginava, não vai ser do jeito que tu imaginava, mas isso não é ruim. Vocês não têm que lidar isso como algo ruim. Porque a vida é assim. Só que tu tem que entender que mesmo que ela não seja do jeito que imaginou, também não é uma coisa, eu não posso prever nada. Ela é previsível, sim. Quanto mais tu te profissionaliza, mais tu diminui as imprevisibilidades. A gente tem apoio aí quando tu vai fazer outras coisas, tipo concurso, tem o apoio do cara que ele diz como é que funciona. A gente está aqui para isso também. Justamente para isso, para diminuir essa imprevisibilidade, dar mais profissionalismo para vocês irem para aquilo que vocês querem. Não é que eu estou querendo convencer a gente que quer fazer concurso a advogar. Não, é gente que deixou a advocacia de lado porque não sabia que ela era possível, ela era alcançável, ela é um negócio que tu pode estruturar na tua vida. Então dá para fazer e se é o que tu quer, faz, cara, porque vai dar certo. Tu só precisa te profissionalizar naquilo, estudar naquilo, igual tu vai ter que estudar para outras coisas, se tu não escolher a advocacia. Então, se tu quer, vem e fica. Porque tem como a gente alcançar. Não é do jeito que eu imaginei, ainda bem, porque se eu pudesse metrificar tudo o que eu imaginava, a minha vida ainda ia ser pequena. Porque chega em dados momentos, ela se expande. Porque o resultado que eu imaginei que ia chegar deu outros saltos, deu outras alegrias. O percurso que eu achei que era de um jeito foi de outro, mas ele me trouxe outras coisas que me enriqueceram de uma forma diferencial. Então, a alegria está nessa coisa que a gente não conseguiu prever. Né? Naquelas pessoas que a gente não conseguiu prever, naquele trabalho que a gente não conseguiu prever, naquilo que a gente não conseguiu prever, vai extrapolar para aí. Tá? Então, é normal. Mas isso não significa desordem. Vocês vão se organizar. E isso aqui eu vou trazer uma coisa bem particular, tá? Vocês vão ter que se organizar.
para alcançar a advocacia, para tu não desistir, não, se tu não tem ordem, se tu não tem uma organização ali que te permita saber qual é o próximo passo, é porque a advocacia tem isso, qual é o próximo passo? Ele fica perdido. Não, ele tem que saber qual é o próximo passo. Tem que ser claro isso para ele, porque se ele não sabe qual é o próximo passo, ele fica inseguro. E assim, existem algumas coisas que são necessidades psicológicas, tá? O ser humano, ele precisa de alguma segurança. Isso é normal, tu querer estabilidade não é ruim. Algumas pessoas lidam melhor com a instabilidade, outras menos, né? Não se dão tão bem com a instabilidade, mas a gente sempre lidou, né? Sempre teve que lidar, perdão, sempre teve que lidar, a gente sempre vai ter que lidar com instabilidades em diversas áreas da nossa vida. E a gente vai trabalhando isso, mas não é uma completa instabilidade, assim como a advocacia não é estável, como as pessoas falam. As pessoas falam de forma ignorante. Ah, não é muito estável. Não, porque quanto mais te profissionaliza, mais estável ela se torna. Eu tenho um exemplo quando eu fui dar uma palestra no primeiro semestre de uma faculdade daqui de Belém, uma universidade daqui de Belém, que me explodiu a mente. Porque no início da faculdade eu esqueci que eu era assim. Mas no início da faculdade eu achava que o advogado podia mudar qualquer processo com o seu poder de argumentação. Vocês eram assim também? Vocês acreditavam que, tipo, qualquer processo eu vou conseguir, pode ser modificado. A justiça é insegura, né? A insegurança jurídica é muito alta porque os advogados, eles são basicamente sofistas e não estão preocupados com a verdade. Eles só estão preocupados em vencer. Então a gente achava que era isso. Mas quando tu te profissionaliza, tu vê que não é isso. São muito pequenas as margens que tu pode distinguir um processo com resultado negativo ou positivo, né, diferente da regra, mas é porque ele tem que ter uma distinção ou porque foi um acidente e acontece porque são pessoas trabalhando ali e perdeu o prazo, alguma coisa diferente que não permitiu modificar, né, que as janelas vão diminuindo, mas a pessoa perde um prazo e poderia modificar. Enfim, acontece, mas é a regra? Não é. Então, quanto mais profissional, mais tu consegue solidificar aquele caminho. Mas lá no início, que eu era menos profissional, eu achava que a justiça era uma bizarrice. Né? É um negócio assim, sempre vai ser injusto. Se fosse assim, os escritórios não poderiam se manter, pessoal. Eles não conseguiriam, tá? Então, a organização, o profissionalismo já vai diminuindo a margem. Mas o organizar, diferente do que eu falei para vocês, por exemplo, daquela situação do plano fixo, eu quero que seja dessa forma, ele não é feito, a organização das etapas, a organização do teu estudo, a organização do teu trabalho, não é feito para te aprisionar. Sabe onde eu aprendi isso aqui? Além dessa situação do livro lá da Candice Pascoal. A Candice Pascoal, ela fez aquela vaquinha na internet. Ela criou a vaquinha na internet, né? Tem Kant o nome da empresa dela, mas a vaquinha, assim, aquela estrutura, essa ideia de projeto, empresa, foi dela. E ela fala sobre a questão do plano, mas isso aqui eu aprendi muito bem. Foi uma pisa, assim, né? Na psicóloga. Eu sei que muita gente tem preconceito com o atendimento, né, da terapia, mas é uma coisa que se eu pudesse, eu indicaria a todos os advogados. Por quê? E advogadas, né? Todo mundo que advoga, clinicamente, né, de forma clínica. Eu advogo de forma clínica, eu atendo pessoas, esquece, meu parceiro. Ninguém disse, ninguém avisou pra gente a carga que ia ser de sentimentos que as pessoas iam jogar na mesa. De situações de assédio que ela ia jogar na mesa. Eu nunca tive que deparar com isso no meu dia a dia. E aí agora eu estou fazendo isso diariamente, atendendo anseios, expectativas, dores e tudo mais. E assim, isso é basicamente o que um psicólogo faz. Escuta ali aquelas demandas diariamente. Só que ele foi preparado durante uma faculdade inteira, uma graduação inteira. A gente não foi preparado para lidar com isso. A gente lida na marra, na prática. E aí tem muita gente que tem preconceito, né, com terapia e fala assim, é coisa de doido. Doido é tu que tá falando um negócio desse e não sabe ainda, mas tudo bem, é uma ignorância normal. A ignorância do outro não tem a ver com a gente. Às vezes o cara fala um negócio desse, mas é o negócio dele. Ele não tá tentando me atingir, é o pensamento dele, normal, tudo bem. Tá? Só que se puderem, porque infelizmente, né, coloquem isso aí como meta para vocês, infelizmente o tratamento
terapêutico é um luxo hoje em dia, não é uma coisa tão acessível, mas se vocês tiverem a oportunidade, façam. Por quê? Porque não ensinaram a advocacia a lidar com tanta demanda assim pessoal. Então é muito importante para que tu saiba lidar com as demandas dos teus clientes, porque os próprios psicólogos clínicos, eles têm que ter tratamento para não levarem isso para ele. E isso sabendo, tendo graduação sobre o assunto. Imagina a gente, que nunca ensinaram pra gente. Ninguém falou disso pra gente. É por isso que a advocacia, ela fica bastante doente. Em muitos aspectos, porque ela não sabe tratar isso. E quando eu estava numa dessas sessões de terapia, olha só, estou trazendo uma coisa muito pessoal lá da sessão de terapia, mas porque eu acho importante para vocês esse cuidado, que esse cuidado me ajuda muito na gestão de tudo do escritório. Mas a grande questão eu cheguei lá com toda aquela desenvoltura, eu sou o cara, porque eu organizo tudo, tá aqui, ó, a minha agenda, eu faço aqui. Basicamente, cheguei grandão na terapia, né? Cheguei grandão, aqui, ó. Eu fiquei, tô grandão, tô gerindo tudo. Meu cliente fala, beleza, eu organizo, resolvo as demandas, falo com os advogados do escritório, consigo resolver as coisas com o meu sócio, tudo aqui, cada determinado horário de forma cirúrgica. Ah, moleque. Aí ela veio com essa pedrada. Olha essa pedrada. A gente tem um bordão aqui, aqui no Pará, que é bota o capacete que lá vem pedrada. Mas é isso aqui. Aprisionar. Ela falou, Lindman, a ordem da agenda é para tu organizar a tua vida. Não é para te aprisionar. O que tu botou é o que tu vai viver. E se sair dali, tu vai ficar frustrado. Tu tá feliz porque tu cumpriu, mas quando tu não cumpre, como é que tu fica? Fica chateado. Nossa, ficou meio bravo. Não, não é pra isso. É pra te organizar. Não deu certo, faz no outro dia. Isso porque eu tinha chegado atrasado, 10 minutos lá atrasado, porque tipo, tinha uma coisa pra fazer que apareceu do nada, emergente. Eu fiz e saí correndo. Eu falei, desculpa, aconteceu isso. Ela falou, mas por que tu não atendeu o telefone? Eu falei, porque eu não atendo o telefone, porque eu quero cumprir tudo. Ah, mano, pra quê? Ela me falou isso. E isso eu percebi que é o que vocês vivem. Quando vocês falam assim, não foi do meu jeito. Tá tudo bem. Não é pra te aprisionar naquilo que tu planejou. Se aquilo ainda, se tu alcançar o sucesso naquilo, ainda preencher teus valores, ainda preencher, te fazer feliz, legal. Não é porque tu não fez a meta do um passo A, B, C, que tu imaginou, né? Aí deu um resultado aqui que, não fiz assim, foi meio que baralhado, foi A, C, B. Não foi A, B, C. Pronto, o cara fica doido. Não é pra fazer isso. Não é pra te aprisionar. Tá? Olha, online aqui, terapia na hora, na veia. Mas é isso, é porque é importante vocês entenderem que não é do jeito que a gente imaginou, não vai ser. E aí eu trouxe 3 histórias aqui do meu dia a dia. Meu sócio, que a gente fala bastante dele, do Salomão, começar a usar os exemplos do Dr. Hugo. É Vitor Hugo. Eu não uso muito porque é Vitor Hugo, se tu tentar falar rápido assim, vai cair em Vitor Hugo, não tem jeito. Eu sei que ele vai ficar bravo. Lá no módulo de marketing, vocês vão conhecer ele, para quem for aluno da gente. No módulo 7 de marketing, vocês vão conhecer tanto o Salomão quanto o Vitor Hugo. Porque eles dão essas aulas aí de Google Ads, Gênio, e o Vitor Hugo também lá faz os nossos designs. Isso tem sempre a melhorar, né? A gente sempre vai estar melhorando. E o Vitor Hugo é o que cuida do escritório hoje. Então as métricas que a gente tem, a maioria vem deles. A minha é só consulta ali pra galera, vem procurar por consulta, mas ele que toca ali o barco e a gente fica colhendo métricas dele. Então, eu vou trazer mais histórias dele, tá? Mas falei aqui para vocês conhecerem mais do que acontece. O Salomão atuava em consumidor. Quando eu conheci ele, eu estava inclusive ajudando ele em relação a isso, a advogar em consumidor. Eu falei, continua, tu quer consumidor? Tu não quer mesmo trabalho? Ficava ali martelando na cabeça daí, tu tem certeza que tu não quer ir para a área trabalhista? Não, consumidor, que era a área que ele já estava, gostava, fez pós, de acho. Pois o macho foi lá para consumidor. Ensinei como eram as regras e tal. Aí a gente acabou se tornando muito próximo, morou junto, né? E por desígnios da vida, né, durante a pandemia. E a grande questão foi que ele começou a ver eu trabalhar na advocacia trabalhista e começou a bugar. E olhava assim, e rapaz, não é que esse moleque tá trabalhando aqui de casa, porque eu ficava só na advocacia consultiva ali.
Tava a pandemia, mantive a consultiva e era isso. Aí ele começou a ficar meio abismado. Eu falei, não, funciona assim, pode ser assim, a maioria é digital, só ligo, nada de... E ele começou a ficar assustado. Ficou mais assustado, falou, não, bicho, não dá não. Quero viver desse jeito aí. E aí ele começou, comprou a placa do escritório, botou na marra, toma, tá advogando junto. Falei, tá bom. E assim foi, construímos o escritório. Mas tu tá entendendo que o plano não era do jeito que ele imaginou? Ele mudou, mas ele mudou uma regra. Os valores dele ainda eram mesmo, ainda queria ajudar, ainda queria advogar. Ele tem mais perfil de advogado que eu. Tipo, eu não tenho, na verdade, eu não tenho muito perfil do advogado ali, mas ele tem. De nós dois, o Vitor Hugo tem muito mais hoje em dia. Claramente, ele tem um perfil de advogado muito maior daquele que as pessoas têm na cabeça do que a gente. Então, não foi o plano do jeito que ele imaginou. Mas foi uma área que trouxe rentabilidade, foi um plano que ainda entregou ele ao exercício da profissão, que ele sabe corresponder, que ele atende um grande número de pessoas e resolve a vida de muita gente. O atendimento ao cliente era dele. Eu sempre fui um pouco mais afastado do atendimento ao cliente, tá? E eu, quando era da faculdade, nunca imaginei que ia advogar em trabalho. Sempre achei que eu ia advogar em criminal, achava que eu ia ser delegado. Eu conto essa história em algumas das nossas aulas lá. Mas qual foi a questão? Eu percebi que não era aquilo. O que eu estava procurando valor interno, se conhecer, né? Façam uma terapia. Vocês vão se conhecer, vão conhecer seus valores. E aí vocês vão perceber que, por que eu estou querendo ser delegado? Ah, porque eu queria proteger minha família e dar oportunidade para ela. Pô, mas eu posso fazer isso com a advocacia? Muito. E a fantasia que eu tinha de delegado em situações de crise não se sustentou mais na vida adulta. Porque eu entendi que família era estar presente, qualidade para estar presente, sair, falar, ligou agora, eu vou parar essa aula aqui e vou. Acabou, porque é o que importa. Eu tenho que estar lá. Ele pediu, ligou ontem, eu ia gravar essa aula, para vocês terem noção. As aulas que eu estou gravando agora, falando com vocês, eu ia gravar ontem. Só que o Salomão e o Vitor Hugo falaram que é uma reunião. Eu não sabia nem qual era o tema da reunião. Eu não sabia. Eu falei, se me falaram para reunir comigo, alguma coisa é. Eu vou parar a aula, amanhã eu gravo a aula. Tá entendendo como é a oportunidade que eu tive, pela forma de trabalho que eu escolhi, de estar lá se meus familiares precisassem, porque eles são meus irmãos. Então, se eles são meus irmãos e ele, nesse momento ele pediu, teve a conversa, entendi, acalmou todo mundo, todos eles, bora trabalhar. Tá entendendo? É estar lá. É estar lá e oportunizar. Ah, o Vitor Hugo quer fazer um mestrado, beleza, bora lá fazer. Entendeu? Eu não preciso mais fazer isso por ele porque ele tem, mas se fosse necessário, beleza, eu vou oportunizar, eu quero fazer isso. Então, a minha vida, como eu imaginava, mudou, não foi o que eu imaginei lá atrás. Mas os novos saberes sobre mim, fizeram eu identificar que aqui os meus valores estavam protegidos. Era isso que eu queria. Entendeu? Então assim vai. E eu estudo a possibilidade de atingir pessoas. Aí aqui é a Gabi. Gabi. Ai, meu Deus. Gabi é minha amiga da faculdade. E tipo, namorado do Salomão. Espero que eles continuem, porque senão ele vai botar aqui salvo, aí eu vou pegar a pizza lá na frente de quem namorar. Então fica aí com a Gabi. Mas a grande questão é, a Gabi é advogada previdenciarista, uma área que eu amo, que para mim o psicológico tem que ser muito forte para advogar na área previdenciarista, tanto quanto advogar na área do trabalho, a área criminal também eu acho pesada, mas assim, o sentimento, tudo que ela entrega, eu vejo, caraca, tu é uma monstra em previdenciário. Ela não fazia isso durante a faculdade. Não foi a experiência dela que ela teve em estágio, por exemplo. Eu também não advoguei, não estagiei na advocacia, né, trabalhista. Eu tive um período de 3 meses de estágio no escritório e depois tive estágio no TRT, mas lá dentro. Não é de escritório. Enfim, eu falo sobre isso em outras aulas, mas a grande questão é esse não é o ponto. O ponto é que tipo, ela imaginou uma coisa para ela estar em previdenciário e ela voa. E às vezes o processo do trabalho ele interliga, né? Ele causa consequências no previdenciário. E a gente já teve a feliz riqueza de poder compartilhar clientes, que a gente pedindo vínculo, tal, entregou para ela, foi lá e aposentou o cara em um dia. Égua! O resultado que ela fez beneficiou a gente, o cara acha que a gente é um monstro.
né? Mas ela explicou que era diferente, é o escritório dela, não tem a ver com o nosso. O nosso é trabalho, trabalho, trabalho. Não é trabalho previdenciário. Mudou o público, muda a estratégia, a gente é trabalho e aumenta o ramo nisso porque existe uma justificativa. Não é à toa que a gente está aqui falando, olha, vem fazer isso aqui porque a gente tem a experimentação, o teste toda hora. Mas eu venho mostrar isso para vocês ficarem tranquilos. A vida na advocacia é boa, tá? Pode ser boa, desde que você não queira viver um ciclo ou forçar a mudança de um percentual que vai ficar daquele jeito, tá? Aqui tu pode construir, mas tipo, tem lugar que não dá pra tu fazer ali. O escritório é do cara, pô. Não é teu, ele vai fazer aquilo ali, no máximo tu vai ter uma ação judicial para discutir as reparações de ilegalidade, mas até isso é complicado, dependendo da situação, né? Porque, enfim, às vezes eu não quero entrar nesse assunto que eu me irrito. Mas a forma da gente vir aqui e tirar vocês de lá é entregando esse conhecimento e falando, não vai ser do jeito que imaginou, mas os teus valores podem estar protegidos, os teus valores podem estar lá. Tu quer ajudar a pessoa? Tu quer defender esse tipo de direito? Dá para avaliar como é que a gente vai fazer isso. E aqui dentro é um lugar muito rico para isso. Então, não fiquem com medo de sair, de não ser do que tu imaginou. Organizar o teu percurso profissional é para te fazer andar, não para te aprisionar naquela ideia, acabou, tem que ser assim, porque senão tu já desistiu e não sabe. Só que nenhum lugar que tu vá, aquele plano que tu imaginou vai permanecer, porque os novos aprendizados vão mudar as estratégias e as coisas que tem que fazer. Até o próprio, aqui eu falando com vocês agora, o plano que a gente tinha, que a gente imaginou que a gente ia chegar aqui e falar, bora falar disso, que é o que a gente quer. A gente quer falar disso porque a gente acha importante, a gente gosta, eu tenho tesão para falar disso. Aí a gente vai estudar e fala, não é o que tu quer não. É o que vocês precisam. A gente está falando disso porque eu já vi. Então, para não desistir, vocês têm que entender esse tipo de coisa. E eu estou falando disso porque vocês me pediram para falar disso. Mas é uma coisa que está dentro dos meus valores. Eu quero ajudar a advocacia. Eu quero levantar ela desde sempre. Por quê? Porque eu quero nivelar ela de forma material. Não é tipo, o advogado e o juiz estão no mesmo patamar. Meu parceiro, o juiz tem um subsídio e um tribunal que seria o escritório todo pago, e a advocacia tem algumas questões boas para aproveitar, mas ela nem tem como instrumentalizar. Então eu tenho que, não é formal, eu quero materializar essa igualdade mesmo, porque a justiça precisa disso, porque o advogado tem que estar lá fundamentando, movimentando o judiciário de forma boa e sólida, não simplesmente empurrando o processo. Não é assim. Então, isso é muito importante. Por que eu estou falando disso? Porque os princípios, isso aqui, ó, princípio, tá? Os princípios, é conflito. Isso aqui vem da área, lá da aula mesmo de direito, tá? Eu nunca esqueci essa aula, foi um artigo que a gente leu, numa das matérias opcionais até que eu fui fazer durante a universidade. E, caraca, esse artigo eu nunca esqueci. Conflito entre princípios e regras. Qual é a questão? Os princípios foi o que eu mencionei aqui para vocês como se fossem os valores de vocês. As regras são o que vocês vão movimentar do plano, tá? Para alcançar, para validar os princípios de vocês, para satisfazer aquilo que vocês querem entregar para o mundo. Então a grande questão é que tu tem os princípios aqui, dos valores que tu tem, cada um tem o seu. Tipo, para um é família, para outro é outra coisa, tá? Então pode ser algo religioso. Então tudo isso vai movimentando de acordo com, para um é trabalho, para o outro são outros tipos de, eu quero deixar um legado, outro não é legado, minha meta, outro, meu negócio aqui é qualidade de vida, tá entendendo? Vai mudando, cada um tem o seu, e é assim que funciona. Só que a grande questão é que tu tem teus princípios, e tu não pode achar que eles não vão ser alcançados, porque tu mudou a regra do jogo. Eu queria ter um escritório, eu queria advogar, e aí eu mudei a forma como meu escritório se posicionou. Tu movimentou uma peça da engrenagem, tá? Tu movimentou uma pecinha, tu mudou a regra. Mas tu ainda tá... Essa regra que tu mudou, saiu de A para B, tá? A regra não é mais A. Eu ia seguir esse caminho, agora eu vou seguir esse outro caminho. Eu ainda valido os meus princípios? Sim. Então tudo bem, porque tu tá movimentando regra. Está movimentando o teu plano, porque o plano é para organizar, não é para te aprisionar. Então, só A que pode entregar esses valores? Não, às vezes o plano B também entrega. Tudo bem mexer nisso aqui, desde que o plano continue ao meio, porque o plano A
É proteger teus princípios e teus valores. É alcançar aquela advocacia que te possa dar qualidade de vida, alcançar pessoas. Então tu vai movimentando isso para alcançar. Mudou o plano, eu tive que fazer de um jeito C. Eu imaginava que o nosso marketing era de um jeito, agora foi para outro jeito. Tudo bem. Tudo bem. Ah, eu achei que era uma área que eu ia atuar, mas eu vi que essa área também entrega melhor. Tenho mais tempo, mais flexibilidade. É isso que eu quero. Dá. Essa aqui tinha até menos. Tinha até escolhido essa aqui foi melhor. Então foi acima do que eu imaginei. Tá entendendo? Ah, desceu um pouco. Não é, ainda vale, ainda protege meus princípios, sim. E aí os princípios vão colidir. Princípios com princípios colidem. Esse era o artigo. Quando os princípios colidem, eles não se excluem. As regras, a diferença entre as regras e os princípios é que as regras se excluem. Ou é B ou é C, ou é A ou é B. Depois que modificou B, já não é mais B, é B1. Entendeu? Já exclui o B. É B1, agora é outra coisa. Em ato, mas em princípio, está protegido o mesmo princípio. Tá entendendo? Beleza. Isso aqui, princípios e regras, é basicamente isso aqui, ó. Máquina e engrenagem. Exemplo. A máquina vai ser o escritório de vocês. Vai ser a atividade de vocês. O escritório, quando eu falo escritório, eu não quero que vocês fiquem focados só em prédio, parede, né, ar-condicionado. Não é isso, escritório. Luz, placa. Vocês são a advocacia, é a atividade de advocacia. Vocês estão ali para fomentar a justiça. Vocês podem fazer isso de diversas formas. A advocacia é um instrumento. E não precisa ser desse jeito. Então, quando eu falo escritório, é vocês atuando, tá? Então, se vejam lá. E aí, essa máquina, como eu vou atuar, como eu vou operacionalizar essa minha atuação, vocês vão mexer nas engrenagens. Mas a máquina é isso, é a advocacia. Vocês vão exercer lá a advocacia, tá? Vou atender aqui o cara, vou fazer isso, vai ser esse procedimento. Antes, eu pensei que era ao vivo. Não, primeiro eu começo pelo celular. Mas depois, vou atender ao vivo. Mudei a forma, tá? Mas a máquina vai gerar o mesmo resultado. O resultado vai entregar aquilo que eu queria entregar para o meu cliente, tá? E essas engrenagens, vamos dizer assim, ó, é o marketing, o ticket, qual o valor dos clientes? A minha organização. Vai mudando e aí eu vou melhorando essa máquina para ter melhor desempenho. Mas a grande questão é o seguinte, eu melhorei meu marketing. Eu achei que era uma forma. Eu achei que eu ia fazer vídeo para o Instagram, não precisou. Pude usar o Google Ads. Vai ter uma aula só de Google Ads aqui. Eu achei que o meu ticket, eu ia cobrar de honorários 1.000, 2.000, 3.000 tava bom, mas acabou que o meu ticket aumentou para 5, 6. Não tem problema. Isso é uma variação. Ah, saiu de 6 foi para 3, mas eu consigo uma quantidade maior e um resultado mais rápido, o processo encerra mais cedo, pode ser 3. Não tem problema. Mudou o ticket mínimo do escritório. A organização me permitiu isso. Melhorei a organização do plano de negócio, aonde eu ia posicionar, os processos que eu ia trabalhar, mudei os processos. Mudei a organização, mudei as engrenagens, melhorei cada etapa, mas a máquina tá lá, entregando os princípios que eu queria, tá? Problema, erro. Erro. Nesse meio caminho aqui, que não foi do jeito que tu imaginou, nem tudo é bom. Aí, mas tu pode transformar em bom. Exemplo, errei. Errei, Lindman, errei. Errei, não gosto, acho que vou desistir. Calma. Erro é métrica, tá? Não levem para o coração de vocês. Quando tu erra, é uma métrica, não é para desistir. Não é para desistir porque errou. Vou contar uma história aqui. Erro é atenção. Olha, é um sinal. Pá, errou. Olha o sinal aqui, ó. Para quê? Para metrificar. Por que errei? O que eu posso melhorar? O que eu faço? Aí eu vou contar uma história para encerrar essa aula, para vocês entenderem que não é do jeito que vocês imaginou. E que erro também não tem problema. Não se aprisionem. Ah, não fiz as etapas. Em vez de ABC, fiz ACB. Vai gerar o mesmo resultado aqui. Tá? Que vai ser o ABC, só que de outra forma. Vai ser o ABC. Pronto. Essa história aqui é muito boa. Eu contei ela ontem para uma amiga. E, cara, olha a coincidência. Né? Mas a grande questão foi o seguinte. Eu estava instruindo uma das advogadas do escritório. Falei para ela o que ela ia fazer em audiência. Falei, olha, audiência de acordo. Na audiência de acordo, tá aqui, a gente segue didaticamente algumas etapas. São as etapas, inclusive, que estão lá no curso do estágio trabalhista. A gente fala isso, né? Tu profissionaliza essa etapa. As audiências elas podem ser roteirizadas.
Então, para isso, não preciso que eu vá. E como eu sempre quis construir isso aqui para vocês, eu não poderia fazer todos os atos do escritório, porque eu sou obrigado a fazer com que vocês alcancem esse resultado, não eu. Por isso que o escritório, por exemplo, é guiado por outras pessoas. O Vitor Hugo está lá, que é cabeça hoje, mas a gente não está lá presencialmente cumprindo os atos. Porque você está falando que o nosso aluno não consegue, aí no nosso escritório não, só a gente que faz. Não pode, isso seria uma hipocrisia da nossa parte. Então a grande questão é o seguinte, eu falei, olha, tu já sabia desde lá, quero que tu faça. E a gente tinha um escritório parceiro, esse escritório parceiro me deu tanta dor de cabeça. Mas ele pegou, o que aconteceu? Ele tinha lá os processos dele, pediu pra gente tomar conta da área trabalhista, que ele não tinha gente para cuidar. Tá. Só que ele queria que eu fosse. Eu falei, não, no meu escritório eu mando eu. E no meu escritório quem vai é ela vai representar o processo. E ela foi. Só que aí o escritório ia lá participar da audiência. Pra quê? Não ia fazer nada. Você não conhecia a área trabalhista. O que tu ia fazer lá? Nada, né? Nada com nada. Só ficar olhando, dando pitaco de coisa que não entende. Mas foi. Aí a advogada foi lá. E na hora que ela entrou na sala de audiência, tem uma coisa que as pessoas não dominam na área trabalhista, de forma, como regra mesmo, são os cálculos. E a demanda estava com os cálculos prontos, eu tinha feito os cálculos, e eu tinha instruído ela, porque ainda não tinha chegado nesse patamar de cálculo dessa demanda. Expliquei para ela, falei quais eram os parâmetros do acordo e tudo mais. Ela voltou de lá. Era para ser um acordo, a empresa era salubre, tinha renda, então ia pagar o acordo. Ela sabia que eu tinha expectativas naquele processo de valores, porque já estavam definidos. Ela voltou para mim e falou assim, Lindio, eu fiz um acordo 4 vezes mais baixo do que tu. Ela me deu um valor lá, não lembro agora, mas era tipo assim, muito mais baixo. 4 vezes mais baixo do que eu tinha indicado como patamar piso, assim, um mínimo. Não deixa passar daqui. Porque o cálculo estava errado. Aí, eu posso errar, tá, gente? Então, tá bom, vamos lá, ver o que aconteceu. Por que tá errado? Aí ela me apontou. Eu falei, isso não tá errado. Eu sentei ela lá no escritório, dei uma pisa. Só falei assim, bora lá, vamos corrigir. Eu não sou assim. Até porque erro faz parte, como eu estou falando para vocês. Se faz parte, eu já sei que faz parte. Eu já sei que o processo, por vezes, ele não vai gerar o valor que a gente espera. A gente tem isso metrificável. Isso tem que estar no teu cálculo. O erro faz parte. E aí, tudo bem, ela sentou lá, não era a expectativa que eu queria, não mostrei, mas tipo, eu tô ali para instruir. Bora lá sentar, o que aconteceu? Aí ela contou. Na sala de audiência, com os advogados que tinham lá, parceiro, mais servidor, mais a outra parte que estava com 2 advogados e mais outros, tinha várias pessoas, tinha mais 8 pessoas na sala de audiência. E dessas 8, ela falando que o que tinha sido instruída por mim na ação, os 7 foram contra e disseram que estava errado e apontaram um erro que não existia. E aí eu mostrei para ela por que estava certo, o que eles estavam falando, o argumento não era válido por determinados x, y, z pontos. Não tinha errado o cálculo, tá? Como eu disse, poderia ter errado. E o que aconteceu? Ela ficou triste. Ela pensou até em desistir. Eu falei, tá doida. Aí olha a perspectiva agora que eu quero que vocês tenham. E vocês enxerguem. Das 8 pessoas que estavam na sala, tá? Mas era um número bem alto assim mesmo. Isso daí é o mínimo que eu lembro. Todas as outras 7 pessoas, todas aquelas 7 juristas que estão ali, inclusive o servidor, inclusive todos os outros advogados, acreditam que eles estão certos. Tu é a única capacitada para se atender um outro cliente a enxergar o que eles não estão enxergando até hoje. Porque tu já identificou que estava certo, que foi um erro, não sabia fundamentar, agora sabe. Então a justiça precisa de ti. Porque os próximos, se eles forem atendidos por esses 7, eles não vão conseguir corrigir isso, porque eles ainda não tiveram acesso a esse conhecimento que tu acabou de ter. Então eu confio em ti para fazer o próximo atendimento, porque eu sei que tu não vai errar nisso aí. E eu sei que tu vai entregar resultado. E o cliente ficou satisfeito com o resultado daquele lá. Mas a grande questão é que podia entregar mais, isso é normal. As pessoas ficarem satisfeitas com coisas, poderiam entregar mais, mas a grande questão é, ela fez o melhor dela, e apesar de ter errado, ela se aperfeiçoou e melhorou para ser a próxima melhor do que muitos. Porque ela pulou para depois do erro. Então o erro foi uma métrica
para corrigir o caminho, para entregar algo melhor. Se ela para, a advocacia, a justiça nem pode usufruir desse resultado, desse aprendizado que estava ali embutido no erro, porque as outras pessoas acreditavam que estavam corretas e iam permanecer ali no erro. Com essa história é para mostrar para vocês que não vai ser do jeito que imaginou, vai ter erro no meio do caminho, mas tudo isso vocês transformem em métricas, melhorem, que vocês vão chegar nos valores, vão alcançar o que vocês queriam, vão se integralizar e vai estar, não vai ser o que tu imaginou, mas isso é bom, porque a alegria metrificável é triste. Então é assim que não desiste. É enxergando essas coisas e entregando algo melhor depois do erro. O erro não é para parar. O erro é um alerta, é um sinal. Opa, onde melhora, onde entrega melhor. Entendeu? E quem está no jogo vai acontecer. Vai acontecer comigo, vai acontecer com todo mundo. Já aconteceu comigo. Né? Então, tipo, prazo. Eu já perdi prazo. Então, esse tipo de coisa são coisas que vão acontecer, mas que não é o que vai te validar na advocacia. Porque o que vai validar vocês na estabilidade é a constância, e não o erro pontual e nem uma vitória pontual. A vitória pontual também não é o que vai fazer. Venci hoje um processo incrível. Quantos advogados venceram? Milhões de advogados venceram milhares, venceram processos incríveis. Então, deve ter milhões, já tem milhões, né? Mas vamos dizer mais de milhares, centenas de milhares venceram processos incríveis. Não se estabilizaram. Não é isso. É a constância, tá? Então, não vai ser do jeito que você imaginou, mas pode ser muito melhor. Grande abraço e até a próxima aula.